Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula de hoje nós iremos falar sobre lentes corretivas. Eu sou Josué Araújo e vamos dar início a mais uma aula. Começaremos essa aula falando um pouco sobre o olho humano. A camada externa do olho ela é composta de duas estruturas, a esclera e a córnea. Na esclera estão presos músculos que movem os olhos. Sobre essa mesma esclera, a coroide ou a corióide possui vasos sanguíneos que nutrem as células. Essa córnea, por sua vez, é transparente e fica na região da frente do olho, no centro dele. Pessoas com problemas na visão, causado por alterações na córnea, podem fazer um transplante que consiste em substituir parte dessa córnea doente por uma saudável. A nova córnea ela pode melhorar a visão do paciente e esse transplante de órgãos é um dos mais realizados no mundo e que é de grande sucesso. Se você fechar os seus olhos e passar suavemente as mãos sobre eles, você vai sentir duas protuberâncias, que são os bulbos dos olhos, que são os globos oculares, também conhecidos, e as pálpebras e os cílios. As pálpebras e os cílios, eles protegem os olhos. Além disso, cada vez que piscamos, certa quantidade de lágrima espalha-se sobre essa superfície do nosso olho, umedecendo e lubrificando o bulbo. Essas lágrimas, elas apresentam substâncias que protegem os olhos da ação de bactérias, evitando as infecções. E eu trouxe para vocês o desenho, essa esquematização que mostra o bulbo do olho em corte de perfil, onde nós temos o nervo óptico, que é o que conecta o olho ao cérebro, que foi representado parcialmente aqui. O que acontece? Nessa camada mais interna do olho está a íris, como aqui a figura está mostrando, que é a parte coloridinha do olho, que fica poucos milímetros atrás da córnea e é composta majoritariamente por fibras musculares. Essa cor ela varia a pessoas de olhos castanhos, azuis, verde, entre outras cores. No meio da íris há uma abertura, a pupila, por onde a luz entra depois de passar pela essa córnea. A gente vai observar, o que acontece com a luz que entra depois de passar pela córnea. A gente vai observar, como está nessa imagem, nós temos um olho onde está submetido a uma luz bem intensa e nós temos um olho onde ele está submetido a um ambiente de pouca luz. A gente vai perceber, você pode estar fazendo isso na sua casa, você vai observar que você vai entrar num ambiente de pouca luz e um de luz bem intensa. Você vai observar que no ambiente bem iluminado, a pupila do seu olho vai ficar menor, certo? E no ambiente pouco iluminado, a pupila vai ficar maior. Isso acontece por quê? Porque os músculos da sua íris causam essa variação no tamanho da pupila. Eles se contraem ou relaxam de acordo com a iluminação do ambiente e dessa forma a íris ela regula a quantidade de luz que entra nos seus olhos. Em um ambiente bem iluminado, essa pupila ela vai ficar menor, permitindo a passagem de menos luz. Já no ambiente de uma iluminação fraca, a pupila vai se abrir, possibilitando que mais luz passe. É por isso que o seu olho ele fica maior em ambientes pouco iluminados, certo? Agora nós vamos falar sobre um processo da captação de imagens. Esse processo é muito importante
Porque se a gente consegue enxergar os objetos, é por causa dessa luz que reflete nos nossos olhos. Essa luz, ela chega aos nossos olhos, que atravessa a córnea, passa pelo humor aquoso, pela pupila, pela lente e pelo corpo vítreo até chegar à retina. Então, é através disso que essa imagem ela é formada, certo? Atrás dessa lente está o cristalino, que junto da córnea ele concentra a luz de modo a formar uma imagem no fundo do olho, na sua camada mais interna e sensível à luz, que é a retina. Então, a gente consegue enxergar esses objetos por causa da luz que reflete neles, né? Como eu já tinha falado, todo o processo. E aqui nós temos nessa figura representado, essa representação esquemática, mostrando a formação da imagem na retina. Embora essa imagem ela se forme na retina, ela só será percebida quando os impulsos nervosos gerados na retina chegarem por meio do nervo óptico ao cérebro, que por sua vez vai interpretar a informação e vai nos fornecer a imagem do objeto na posição real, porque sem essa informação ser captada, a gente vai ver tudo, essa imagem toda distorcida. Então, a função da retina, portanto, é a de transformar o estímulo luminoso em impulsos nervosos que serão levados pelo esse nervo óptico, que é essa partezinha amarela, até o cérebro que vai interpretar a imagem, certo? Agora nós iremos falar um pouco sobre os problemas de visão. A gente vai começar falando sobre a miopia. A miopia, em geral, é uma imagem que se forma exatamente sobre a retina e a visão é nítida. Algumas pessoas, porém, possuem um bulbo do olho mais alongado ou uma mudança na curvatura da córnea ou da lente do olho. Nesses casos, o ponto em que a imagem se forma fica um pouco à frente da retina. Se o objeto está próximo do olho, a lente muda de forma e se acomoda. Mas se os objetos estão mais distantes, eles passam a ser vistos fora de foco, o que resulta na dificuldade de enxergar e é o que conhecemos como a miopia. Essa correção da miopia ela é feita com lentes especiais, em óculos ou lentes de contato, chamadas de lentes divergentes, que desviam os raios luminosos e faz com que a imagem se forme na retina. Aí eu trouxe a imagem para vocês de uma visão normal e de uma visão míope. Nessa representação esquemática, a gente tem um olho com miopia e a correção desse problema de visão, onde essas lentes de óculos ou das lentes de contato, elas desviam esses raios luminosos, formando a imagem nítida da retina, certo? Aí aqui é o processo de correção, onde temos a imagem antes da retina, né? E aqui nós temos a correção dessa lente com a lente especial. Essa lente, ela vai ajudar a levar a imagem até a retina. Aí nós temos também o problema de visão, que é oposto à miopia, que é a hipermetropia, que é a condição onde essa pessoa, em geral, tem o diâmetro do bulbo do olho mais curto e por isso o ponto da imagem fica depois da retina. Nesse caso, a elasticidade da lente permite que ela mude de forma e se acomode para focalizar objetos distantes, mas os objetos mais próximos são vistos fora de foco, o que resulta na dificuldade de enxergar de perto. O uso de lentes especiais, chamadas lentes convergentes, que desviam os raios luminosos, fazem a imagem se formar sobre a retina, corrige a hipermetropia.
A gente vai ver na figura 6 como que isso acontece. As cirurgias, a laser que modificam a córnea e também que corrigiu o problema com a miopia, tanto com a miopia como com a hipermetropia. Nós temos nessa figura um olho hipermíope, né? E a correção com as lentes. Nessa representação esquemática, nós temos o olho com a hipermetropia e a correção desse problema de visão. As lentes dos óculos ou as lentes de contato desviam esses raios luminosos que fazem onde, depois desse desvio, eles formam imagens nítidas na retina. Agora nós vamos falar sobre o astigmatismo. O astigmatismo ele é um tipo de grau num determinado eixo causado por uma alteração na curvatura da córnea. É uma condição oftalmológica bastante comum em que a imagem da retina ela surge distorcida, ou seja, para as pessoas com este problema, todos os objetos, tanto os próximos quanto os distantes, ficam distorcidos. Esse tipo de problema, conhecido como astigmatismo, ele é corrigido através de lentes cilíndricas, certo? Aí nessa representação esquemática, nós temos o olho com astigmatismo e a correção desse problema. Nós temos uma divisão normal e temos o indivíduo com astigmatismo. Vamos falar um pouco agora sobre a presbiopia. A presbiopia, pessoal, ela o que acontece com ela? A lente do olho é um pouco elástica e os músculos presos a elas podem mudar sua curvatura, desviando os raios luminosos de modo diferente, né? Para que a imagem se forme sobre a retina. Essa capacidade é chamada de acomodação visual, põe em foco objetos situados a distâncias diversas. Com o passar dos anos, essa lente vai perdendo elasticidade e isso resulta na dificuldade de chegar de perto ou de pôr em foco os objetos mais próximos. Essa condição ela é conhecida também como vista cansada ou presbiopia e ela costuma acontecer depois dos 40 anos. Nós temos aqui nessa imagem, nessa representação esquemática, um olho normal e um olho com presbiopia. As imagens próximas, elas surgem bem desfocadas. E a última condição, nós conhecemos como o estrabismo. O estrabismo, ele é um desequilíbrio na função dos músculos oculares, causado por um desalinhamento e impedindo que os olhos eles fiquem paralelos. E esse tipo de problema de visão, ele é corrigido com as lentes prismáticas. São conhecidos como popularmente os óculos fundo de garrafa, né? As lentes prismáticas, elas são sistemas ópticos, né, que dispersam e desviam a luz e são utilizados normalmente para desviar a luz de formas diversas, consoante as necessidades de cada utilizador e da magnitude da compensação exigida. As lentes prismáticas têm a função principal de permitir o acompanhamento da correção da metropia, que é a anomalia ou defeito de refração do olho, né? Essa anomalia impede que essas imagens elas se foquem corretamente sobre a retina. E o estrabismo ele pode ser utilizado as lentes convergente, divergente ou vertical, consoante o sentido do desvio dos olhos, né? Quando não é possível corrigir o problema com recursos a outros meios, o especialista pode prescrever o uso desse tipo de lente para tentar resolver essa anomalia.